estava falando do acolhimento. Eu comecei a falar do acolhimento dos pais, né? Não sei se alguém escutou. Mas que a gente teve que acolher esses pais também, que estavam com medo de aparecer na câmera para ajudar, que estavam com vergonha de aparecer na câmera para ajudar, de ter que arrumar a casa, como a gente falou, porque ficou com vergonha que a casa estava bagunçada e a professora ia ver a casa bagunçada. Então, eu acho que depois de um tempo ficou tudo mais natural, que né, a gente é humano, a gente mora na casa, a casa vai estar bagunçada de vez em quando, e a gente vai dar aula em qualquer lugar para eles, e é isso que importa, eles estarem ali, né? Eles estarem ali, estarem com a gente, né? A gente precisa deles ali, né? O que tem em volta, o que está em volta, a gente acolhe e a gente entende. Eu acho que é mais do que acolhimento mesmo com a criança, é acolhimento com a família, que muitas vezes E uma às coisa vezes que não. e algo que a gente teve que acolher também foi que a família não é professor, né? Sim, a gente Muitas demorou um vezes pouco para a gente entender queria, isso. A gente demorou a um gente pouco para demorou entender. muito tempo para entender que a família não era professor. Que eles estão ali, os pais, ou a família, ou o tio, ou a tia, ou mesmo a avó, que estava ali cuidando, né, ficando com essa criança, que ela não era professor. Então, assim, não dava pra gente querer exigir demais, E às vezes a gente não é escrevia verdade? ou explicava uma proposta que, nossa, era óbvia pra gente. Nossa, não, é só fazer isso. E a mãe não entendia o porquê daquilo. Nossa, meu filho vai rabiscar o chão, vai rabiscar uma folha no chão, que sentido tem isso, né? E uma coisa que a gente sempre, que depois de um tempo, né, a gente percebeu que a gente tinha que explicar o porquê daquilo, o porquê que a gente estava fazendo aquilo e o que que aquilo ia ter de ganho para a criança, porque os pais simplesmente não entendem, né? A gente estudou para isso, os pais não. Então a gente, além de fazer a proposta, a gente tinha que explicar o porquê que a gente estava fazendo aquilo e o que a criança ia ganhar com aquilo, né? A gente demorou um pouco, porque, nossa, era só fazer isso, nossa, é a proposta tão simples, né? E como assim não conseguiu? Né? E a gente esqueceu que do outro lado eram pessoas, engenheiros, médicos, donas de casa, Eles senhoras não entendiam aposentadas que que não tinham a ali mínima noção. que a criança manuseando areia, gravetos, folhas, argila, né? Que foi muito dos materiais que a gente oportunizou para eles, né? Na sacola de materiais. Eles não entendiam que ali tudo era prensado com propósito, né? Que tudo Sim. ali, a criança, ela ia experimentar, a criança ela ia sentir o cheiro, ela ia sentir a textura. Então, enfim, eles não tinham essa dimensão. Isso passa pela nossa cabeça, não pela cabeça deles, né? Sim, e eu acho que a gente chegou no final do ano com muitos pais entendendo muito sobre primeira infância, né? E até fazendo propostas com as crianças que normalmente não faziam, né? Eu vi esses dias no Instagram de uma mãe, da mãe deixando no banho, né? No ladrilho, banho do giz molhado, enfim. E eu falei, nossa, eu acho que a gente já fez uma proposta parecida, né? E aí eu acho que deu ideias também de como entreter a criança, não só com os celulares, né? Não só com E as esse medo desse tecnologias. vínculo, ele se transformou em muito amor, né? Em muito afeto. Porque a gente construiu o vínculo com os pais, a gente construiu vínculo com os avós, a gente construiu vínculo com os tios, com a tia, com a madrinha que ficava naquele dia, todo mundo conhecia a gente, né? Todo mundo já estava assim muito aberto e acolhedor, né? Para A gente sempre falava bom abrir dia, a a gente casa falava pra boa tarde gente, para as ninguém mais crianças, tinha para os pais, para os vergonha, avós. já falava, né? O que estava acontecendo alguma coisa no dia, já falava. Então eles perceberam mais do que nunca, é isso que eu ia falar agora, Júlia, do quanto é importante, né? A primeira infância, do quanto ela é a base para tudo. A base para a formação dessa criança, né?
tá lá na primeira infância, tá lá nas experiências, nas vivências. E eu acho que esses pais dessas crianças que passaram pela gente ano passado, que seriam os pais, né, de primeira viagem, que acabaram de entrar, eu acho que que essas crianças vão ganhar, assim, demais, sabe? Porque eles experimentaram e vivenciaram a escola junto com as crianças, né? Então, eles vão dar importância para logo, mesmo quando estiver na escola, né, quando a gente, né, voltar, vão dar importância e vão entender algumas coisas que às vezes eles não entendiam, né? Eles puderam fazer a aula junto com as crianças, né? Eles assistiam a aula junto com a gente, né? Junto no computador, no celular, faziam as propostas com as crianças e muitos entendiam o porquê daquilo. Então, eu acho que eles vão levar, durante esses 4 anos de educação infantil, né, para os filhos que estavam entrando ano passado na escola, eles vão ter um olhar muito mais acolhedor, até com o professor e com a escola, um olhar meio pedagógico, né, de tudo que está fazendo, de entender né? De entender o olhar porquê das coisas. Que eles precisam sim se sujar, de que eles precisam sim explorar, eles precisam sim manusear argila, eles precisam passar argila no corpo, eles precisam cheirar essa argila, eles precisam observar as texturas dessa argila, enfim, eles precisam explorar muito e vivenciar muito. Eita! E aí, agora, vamos falar um pouquinho, né, sobre nós professores e o nosso emocional, né? Nosso maior medo era fazer vídeos, era o medo da aula online. Foi a primeira gravação do vídeo. Olha, eu vou falar pra vocês, eu quase morri. Chorou, né, Yasmin? Tu chorou, eu lembro. Tenho esse vídeo. Eu quase morri. Eu chorei, eu falei que eu não ia conseguir gravar vídeo, porque eu não tinha nascido pra isso. E aí depois... Chega a ser engraçado a gente fazendo uma live chega hoje. A ser engraçado. Eu dou risada. Eu dou risada de mim mesma, porque agora a gente grava vídeo com uma facilidade, com uma rapidez, que até eu fiquei impressionada. Sim, a gente está sempre melhorando, né? A gente tá sempre... rápido, a gente demorava uma tarde para editar um vídeo. Hoje em dia, em minutos, a gente faz isso. Consegue, E foram muitas incertezas, né, que a gente passou. A gente Mas tinha assim, incerteza não só o medo de não conseguir dar conta, né? É o medo do futuro, de como que ia ser. Eu acho que até hoje a gente tem esse medo. Eu acho que muitos professores ficaram doentes, né? E professores que não tiveram apoio das escolas que trabalhavam, ou professores que não tiveram apoio da família, né? Porque ficou em casa. Professores que não tinham um... O que foi que você tá rindo? Professores que não tinham o apoio, né, em volta. De escolas, de família, e professores que não tinham o emocional. O emocional abala muito rápido, né, em situações como essa. E eu acho que a gente tem o privilégio de falar que tá bem, né? A gente brinca que tá surtada, tá doida, mas a gente tá bem. E se a gente for se comparar com muitas professoras e muitas situações que a gente ficou sabendo, que a gente viu, que a gente vivenciou de amigos, né? É muito difícil. Todo mundo tem medo, né? Sim. Do que é novo. Tudo que é novo dá uma insegurança, porque, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, né? O que a gente sabe? A gente sabe entrar na sala e falar. A gente sabe entrar na sala e dar a aula, né, de trás para frente, de frente para trás, de improvisar com as crianças, né? Agora a gente tá falando para adultos também, né? Que estão ali olhando para a gente, vendo se a gente está fazendo certo, né? Fazendo do gosto deles e tal, mas eu acho que esses medos, essas inseguranças, a gente vai ter sempre, né? Não que a gente não tenha na escola, né, Yasmin? Que muitas vezes a gente fica, mas na escola a gente faz isso há muito tempo, né? Então, a escola meio que virou a nossa zona de conforto, né?
Por mais que seja difícil, que seja uma loucura trabalhar em escola, né? Todo mundo que é professor sabe. Mas eu acho que a escola é a nossa zona de conforto comparado com a aula online, né? Com essa aula que a gente vai dar. Eu acho que se a gente ficasse mais um ano trabalhando em casa, viraria uma zona de conforto também, né? Por enquanto ainda não é, mas acho que também viraria uma zona de conforto e a gente ia ter que se reinventar para uma outra coisa que eu não sei o que é agora, mas... E a gente também a gente se cobrou muito, né? Sim, a gente se cobra porque o vídeo ficou ruim, porque eu pisquei, porque o meu cabelo, né, não tá legal, E porque... outra, e o medo do que, por exemplo, porque professor tem isso, né? Vamos falar a realidade. Do que o outro professor vai achar, do que o outro, Nossa, entendeu? será que o vídeo, Que a será mãe que o vai vídeo achar, da nossa, o que que a Gabriela tá mãe vai melhor que o achar de eu meu? falando assim? O Nossa, que que a mãe vai não, mas a achar gente de eu dando pensava. risada no vídeo, né? O que que a mãe vai achar eu fantasiada, né? São Sim, muitos sim, porque a questionamentos gente que vêm postava aí. tudo no YouTube, a gente postava tudo no YouTube, né, Yasmin? Tá lá, para quem quiser ver. Então, assim, e a gente vê o nosso primeiro vídeo de março de 2020, se a gente vê o nosso vídeo agora, tá milhões de vezes, né, melhor, ou a gente passa muito mais segurança na hora que a gente fala. A Gabriela colocou aqui porque eu falei que o vídeo da Gabriela tava melhor que o meu. Mas às vezes a gente se compara, não é verdade? A gente olha o vídeo do amigo, a gente olha. Querendo não. E Quantas outra, às vezes vezes eu não as pedi para Yasmin me passar comparações. o vídeo dela para eu copiar o jeito que ela falava, porque eu achava legal? Não, e às vezes as comparações, elas não são um lado ruim, elas são um lado muito positivo. Porque a gente pode se perceber. Às vezes eu percebo que, olha, ela tá fazendo ali algo que eu posso usar para mim. Olha, ela falou de uma Sim, maneira em que eu posso falar também. Olha que legal esse jeito que ela falou, vou fazer também. Entendeu? Não é uma competição, né? Eu acho que o professor também tem que parar um pouco, né, de entrar nesse círculo de competição. Eu acho que nós todos juntos temos muito a ganhar do que se a gente sim. ficasse se julgando o outro, do que a gente, sabe? Porque quando a gente está unido, né, no mesmo propósito, a gente consegue, entendeu? Mas sabe, Levar tudo na a gente, brincadeira, até quantos o erro vídeos a fica gente muito não mais viu? leve. Quantos vídeos a gente não viu no YouTube? Né? A gente ia contar uma história, a gente não só dos nossos colegas de trabalho, mas às vezes a gente via vídeos no YouTube de professoras do Brasil inteiro para se espelhar. Nossa, essa professora fez um negócio legal. A gente mandava Yasmin, né? Como a gente trabalhava junto, a gente, né, compartilhava tudo que a gente via, né? E o legal da internet, o legal do online é isso. Muitas vezes eu preparei aula para dar aula na escola e nunca procurei saber se na internet tinha alguma coisa parecida. A gente procura ideias muitas vezes, mas não pessoas que fazem aquilo muito bem, né? Então eu acho que mesmo quando a gente voltar, a gente vai voltar com essa vivência de internet que a gente pode compartilhar, que a gente pode entender e ver pessoas fazendo aquilo de uma forma diferente da gente, que a gente pode ir cada vez melhorando mais, né? É verdade, maravilhoso se inspirar no colega, é isso mesmo. E a gente tem que não pensar assim, mas e se? E se? E se? Não, se joga, entendeu? Eu acho que o primordial é a gente se jogar. Vamos se jogar primeiro. A gente faz, a gente brinca, vamos dançar, vamos cantar, vamos se fantasiar, vamos fazer um jogo. E aí a gente pensa depois no e se, né? Porque eu acho que também às vezes a A gente gente fica tenta muito, primeiro. e se? E se? Mas, gente, não tem e se. E outra, a gente vai criando uma teia, né? Como a gente estava falando da relação dos professores, essa teia, ela é muito valiosa. Muito. Ela vai sendo construída, cada um vai contribuindo com o seu melhor, com as suas habilidades, com os seus conhecimentos, até às vezes com um curso que você fez e que você vai compartilhar com o seu colega de trabalho, entendeu? E aí vão formando essas teias, vão entrelaçando, né, os propósitos, porque eu acho que o nosso propósito é esse, né? Sim, e uma ajudando a outra, né?
Muitas vezes isso acontecia, não acontecia na escola, porque a escola é corrida, a gente nem se vê, né? A gente acaba não se falando, não se... E essas trocas são menores, né? São mais escassas quando a gente está na escola. Eu acho que agora, a gente sabendo lidar com a tecnologia, até a gente faz reuniões, né, Yasmin, tipo, para conversar, até sobre a live de hoje, a gente liga o Zoom e conversa como se estivesse juntas, né? Antigamente a gente não pensava nisso, a gente no máximo falava no telefone, né? Agora eu consigo ver a pessoa que está ali e eu acho que isso vai continuar. Muitas coisas que a gente aprendeu e que a gente está fazendo agora, que está em casa, eu acho que a gente vai continuar fazendo e vai ser uma melhora para a educação e vai ser uma melhora como um todo, assim, para professores, para as escolas, né? Porque a gente aprendeu um Nós jeito de vivemos fazer. muito, né? A A questão da gente reunião aprendeu um dos jeito de pais, fazer mais a fácil. questão de pensar em possibilidades desses pais participarem da reunião, né, sem estar presencialmente, remotamente na reunião. Então, assim, nós ganhamos muito, né? Foram muitos aprendizados e foram muitas coisas que vieram para ficar, né? Essa questão da facilidade dessa troca, que foi que nem você falou agora, da gente mostrar, abrir um Zoom e conversar, abrir um Zoom, fazer o planejamento, a gente abrir um Zoom Sim. e às vezes até conversar, né? Hoje mesmo a gente teve reunião pedagógica pelo Zoom, né? E foi uma troca muito gostosa e a gente, assim, consegue fazer sentado, né, na cadeira de casa, né? Enquanto a gente faz outra coisa, enquanto a gente come alguma coisa. Tinha até uma professora comendo enquanto fazia, enquanto conversava, né, Júlia? E aí a gente consegue fazer isso do que, tá 7 horas da noite na escola. Às vezes é inviável, tem gente que tem criança, tem pais, né, que tem filhos e fica mais difícil. Até a reunião escolar, né, online, pedagógica, não pedagógica, com os pais, né, muitas vezes eles não conseguiam participar. E ano passado, né Yasmin, a reunião foi tipo 100%, todos entravam. Todos estavam ali. A gente conseguia fazer num horário que eles já tinham acabado de trabalhar, né? Já estavam em casa 8h30 da noite, muitas reuniões, né, de pais foram e eles ficaram super felizes, né, porque eles conseguiam participar. E muitas vezes a reunião é 1 da tarde, né, que é o horário do nosso trabalho, né, que a gente trabalha no período da tarde, ou de manhã para quem trabalha de manhã, mas muitas vezes é o horário de trabalho do pai e da mãe. E aí a gente fala, nossa, não ia metade dos pais que normalmente foram, né, ano passado, quando foi a reunião online. Eu acho que é uma coisa que funciona muito e que a gente pode até, depois de voltar, né, quando tudo isso acabar, a gente continuar, porque eu acho que isso foi uma coisa que a gente ganhou, né? Essa reunião online que a gente nunca tinha pensado. Então é isso. Eu acho que, assim, a gente não pode deixar de lado todas as nossas dificuldades, claro, todos os nossos medos, né, os nossos anseios, as nossas preocupações, né, diante da situação da pandemia desde o ano passado. Mas eu acho que a gente tem que muitas vezes a gente vai sofrer sim, muitas vezes a gente vai chorar, a gente vai compartilhar com um colega que a gente não tá bem, né? Até porque todo mundo é humano, a gente também não é só professor, né? A gente é mãe, a gente é filha, a gente é neta, né? Então a gente tem que lidar com tudo isso, né? Com as questões familiares no geral e lidar com nós mesmas. Então eu acho que a gente tem que tirar muitas coisas boas, né? Disso tudo. Acho que dá pra gente, né, né, montar esse quebra-cabeça da pandemia com as parcerias, não é verdade? Com a reconstrução dos territórios em casa, com o afeto, o acolhimento. Eu acho que o ensino híbrido, ele veio, né?
com essa proposta, primeiro assustadora, né, para muitos professores, mas agora ele faz parte da nossa vida e a gente gosta dele, não é verdade? A gente gosta de gravar o vídeo, a gente tem todo o carinho para preparar, gravar o vídeo, preparar um planejamento, né? A gente tem assim, a gente pensa em diversas possibilidades, sabe? Para a gente conseguir oportunizar essa aprendizagem em casa. A gente faz de tudo, entendeu? Para que a gente atinja, né, o nosso objetivo, que é de educar como professores. Não só educar, mas sensibilizar, acolher, amar. Não é verdade? Eu acho que muitas vezes a gente deixou de lado o professor-aluno e foi o ser humano, né? Dois seres humanos, muitas vezes a gente deixou de lado as aulas preparadas para acolher, né? Para acolher as crianças, as famílias. Muitas vezes a gente foi psicólogo de pais, né? Que queriam contar muitas vezes o que tinha acontecido e o porquê aquela criança não entrou naquela aula aquele dia, porque aconteceu alguma coisa na família dela, né? Os pais eu acho que ficaram também muito próximos, os pais das crianças, né? Eles trocaram muito. Eu vejo pelos grupos dos meus filhos, né? Os pais ficaram muito unidos também, né? Acabaram se conhecendo mais do que quando estavam na escola, né? Do que quando estavam dentro da escola, à porta da escola, né? Eu acho que isso uniu não só professor-aluno, mas professor, pai, coordenação de escola, professores que não trabalhavam tão juntos e professores de outras escolas, outras cidades, né? Às vezes a gente via um vídeo e perguntava como aquela professora tinha tido aquela ideia e as pessoas respondiam pelo Instagram pra gente, respondiam pelo YouTube, pelo Facebook, né? Então, acho que os professores, a gente fala que a gente é unido de verdade, né? Unido no sentido de não só o professor que está ali do teu lado, né? A gente tenta ajudar todo mundo que é professor também, porque a gente sabe as dificuldades. Ainda mais agora que, né, com a pandemia, as dificuldades foram muito maiores. E uma coisa que eu tava na cabeça para falar e aí o celular desligou aquela hora e para falar sobre a dificuldade que a gente teve para avaliar essa criança, né? Porque para fazer um relatório, como que a gente ia relatar uma aula online, né? Será que Sim. isso é possível, né? E aí foi, né? Porque a gente teve que ter um olhar muito mais atento, né, para essa criança. Sim, não só a aula online, né? Muitas vezes a gente relatava as fotos que eram enviadas para gente, Um vídeo, uma né? Um foto. vídeo que era enviado para gente, não só a aula ao vivo. Muitas vezes as crianças não entravam, os pais não tinham tempo para isso, né? Porque eu acabava sendo no mesmo horário e eles faziam com as crianças e enviavam fotos, enviavam vídeos. E a gente tinha que tentar tirar alguma coisa daquilo, né? E também pensamos, nossa, meu Deus, não vou conseguir. Como assim a gente vai avaliar por foto, né? E muitas vezes tinha os relatos dos pais também, de como fizeram, como a criança reagiu àquela atividade, e, né? A gente conseguiu e aprendeu a fazer isso de uma forma diferente. Até essa avaliação teve que ser repensada, né? Sim, porque é muito diferente a convivência ou, né, a gente estando longe, como a gente avalia, é diferente, né? A gente teve que pensar numa avaliação nova que a gente nunca tinha feito, né? Não é uma avaliação que já existe, a gente tinha que aprender, a gente tinha que fazer essas regras de como a gente ia avaliar, né? e desmistificar essa palavra avaliação, né? Porque Sim, porque avaliar essa criança, parece uma porque coisa que tem um limite, criança e né? não Até olhar, aqui a criança né? consegue, então até aqui, ela tá aqui ela tá mediana, ou ela é muito boa, ou ela não conseguiu. Então não é uma avaliação quantitativa, né? De quanto ela conseguiu, de quanto ela Essa avaliação não cabe mais, né? Para nós. Não não, cabe para mais na educação infantil. A gente precisa observar, a gente precisa relatar,
né, as experiências, como que é o modo como a criança vai transpor uma areia de um copo para o outro, de um recipiente para o outro, como que ela vai transpor essa água, que possibilidade que ela vai encontrar para tirar a água do pote, ou o que ela vai perceber quando ela coloca a água no funil e a água passa pelo funil, por aquele buraquinho. Então, assim, são esses questionamentos, né, que a gente vai percebendo, que a gente vai. Não é uma avaliação, avaliar por olhar a criança, não, vamos olhar ela por inteiro, né? Sim, e com a pandemia, a gente teve que pensar em atividades de como a gente ia conseguir avaliar isso, né? Pensar em momentos que a gente conseguisse ter esse olhar atento né, para avaliar a criança, né? Então, muitas atividades foram pensadas para a gente ter um olhar para a criança individual, né? Por mais que tivessem 3, 4, 5 fazendo a mesma coisa, a gente teve que olhar um por um ali no quadradinho da câmera, né? Que é diferente de você estar numa sala e você consegue olhar um todo, né? A gente teve que prestar atenção exatamente um por um. Porque cada criança é um ser individual, né? A gente tem que prestar atenção no caminho em que ela está percorrendo. Como que ela está percorrendo esse caminho, né? Acho que a observação tá aí, né? Sim. A gente observa a criança, né? E agora com a ajuda da tecnologia, que a gente gosta muito de observar e questionar e falar com a criança ali no ao vivo junto, né? Não ao vivo na tecnologia. E quando a gente tá longe, a gente não consegue essa interação total, mas ao mesmo tempo a gente consegue coisas, assim, pelo menos na minha opinião, a gente conseguiu coisas que no ao vivo não eram possíveis, né? O jeito de olhar ficou muito mais atento, ficou muito mais vivo, mais perceptivo. Voltou? Voltou? Aê, tava Voltei. travado. Eu achei que ia desligar de novo, eu já tava aqui tensa. Meu Deus, a gente está falando há mais de uma hora. Então Eu é acho que isso, né? ele tá falando assim, olha, vocês estavam com medo, Chega, mas vocês estão falando parou demais. demais. Então é Bom, isso, eu gente, acho que a gente quis aqui nesse será que alguém tem papo. perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer Será? para a gente ler aqui os comentários? Porque, olha, eu não enxergo de verdade. E eu acho que a Yasmin também estava assim, com Não, dificuldade eu para olhar. A gente até consegue, enxergo, mas a gente consegue ler agora, ó, porque foi passando e a gente não conseguiu ver todos os comentários. Se alguém quiser falar alguma coisa agora, né? O professor de educação infantil teve que fazer é mágica. verdade, o É isso. professor teve que fazer. Ah, o É, professor faz tudo, faz mágica. a gente fez até uma festa junina, né? Fez. A Camila, obrigada, Camila. Você que é maravilhosa. Quem mais? Obrigada, gente. Desculpa aí cair, voltar, mas foi o Instagram que me bloqueou e desligou tudo, eu tive que voltar. Não Ai, fui gente. eu. Mas ó, Yasmin, fala para elas que vai ter live toda quinta-feira. Fala para todo mundo que tá aí. Então, agora, né? Vou falar para vocês. Teremos live aqui nesse Instagram, né? No meu Instagram, todas as quintas-feiras, às 9h07. Tá bom? Enquanto isso, nós teremos postagens todos os dias de conteúdos preparados com muito carinho para vocês, muito bem pensados. Então, e aqui nessas lives a gente vai trocar, a gente vai falar sobre conteúdo, a gente vai falar sobre conexão, enfim. Nós vamos falar sobre
muitas coisas. Esperamos que vocês voltem aqui na nossa live, né? Que vão ter mais convidados também, tá? Se preparem aí, colegas professores, que vocês vão participar com a gente. Ninguém vai fugir de Ninguém vai ficar de nós. fora. Isso, ninguém vai ficar de fora, porque todo mundo é importante, né? Todo professor tem algo para acrescentar. E eu só agradeço todos os professores que eu passei em toda a minha vida, os colegas de trabalho que tenho até hoje, coordenadores e direção que sempre acreditaram em mim. E hoje eu estou aqui, né? Acreditando também um pouco em mim e falando sobre um pouco sobre a minha experiência para vocês. Vocês não sabem o quanto foi difícil chegar aqui nessa live. Porque foram muitos medos, né? Muitos receios que eu tinha, né? Desse mundo virtual. Mas eu resolvi me jogar, resolvi ter coragem. E estou aqui hoje em parceria, né, com a Andresa, que me deu muita força para começar. E vamos aí, trocar bastante. Vocês mandem direct pra gente, fazendo perguntas. Sugestão de live, né? De alguma coisa. Isso, sugestão de live nas enquetes que nós vamos colocar também. Então, estamos aí para trocas, para ideias. Estamos abertas. E não esqueçam, live todas as quintas, às 9h07. Ó, 9h07. Não é 9 horas, não é 9h05, é 9h07. Combinado? Eu agradeço aqui a Andresa, que participou comigo. Obrigada, Andresa. Obrigada, tá? Por toda a sua Elma. contribuição, todo o seu carinho, todas as suas palavras. Muito obrigada. Obrigada, E agradeço todas as pessoas que ficaram com a gente aqui na live, mesmo a gente caindo, voltando, caindo, voltando. Caindo, voltando. Vocês fizeram a diferença. Muito obrigada. É muito gostoso falar para alguém, né, Yasmin? É muito gostoso falar e ver que as pessoas estão ouvindo. A gente que é professor gosta de falar e gosta de falar para as pessoas e gosta de falar com pessoas e com... E essa troca, né? Mais uma vez a gente chega na troca. O quanto é importante. A curiosidade, por que esse 9-7? Ah, é segredo, Klausi. É segredo. 9-7. Segredo. É segredo, não é segredo. É uma combinação nossa, né, Yasmin? 9-7. Mas sabe o que eu acho? Porque é um horário curioso. Por que 9-7? 9 horas todo mundo faz, 8 horas todo mundo faz. 9-7 vai ficar na cabecinha de vocês vão ver. 9-7 toda quinta-feira. Vocês nunca mais vão esquecer. 9-7. Toda quinta-feira, 9-7, eu tô em encontro com a professora Yasmin Emerick no Instagram. É isso mesmo. Combinado? Quando eu não estiver aqui, eu vou estar aí do outro lado falei com vocês. Falei igual as crianças agora. Combinado? Combinado. Um beijo e até amanhã. Ó, não, até amanhã não. Até quinta, 9-7. Até quinta, 9-7. Gente, muito obrigada. Beijo. Obrigada, André. Obrigada. Beijo.